Oitavo continuando com o sistema nervoso, iremos falar sobre nervos e neurônios, ok? Então, vamos lá. A atividade está no primeiro slide, ok? Então, meninos, dando continuidade ao último videoaula, nós iremos falar sobre o sistema nervoso central ainda. Lembrando que o encéfalo, aqui nós iremos falar sobre o cérebro. O cérebro, nós temos o hipotálamo, que são presentes nas regiões inferiores do cérebro. O tálamo, que é a reorganização do sistema nervoso. Recepção sensorial, ou seja, consciência. O hipotálamo, que regula vamos lá, deixa eu aumentar aqui a letra. Homeostase corporal, como temperatura, apetite, balanceamento hídrico, controle, né? Controle da hipófise ou outras glândulas, ok? Vamos lá. Nós temos aqui a localização do tálamo e o hipotálamo e a massa cerebral. Vamos lá. Nós temos aqui o sistema nervoso central, né? O cerebelo. O cerebelo ele fica na parte inferior, na nuca, né? Responsável por equilíbrios, né? Postura do corpo, tônus vigor muscular, orientação espacial, coordenação e movimento. Então, essa parte do cérebro é uma parte muito sensível. Então, apesar de ter a caixa craniana, que ela compete a ter um peso ali, e ela aguenta algumas pancadas, nós temos que criar cuidado com alguns tipos de queda, para não atingir essa parte inferior ali da região da nuca, porque não só o cerebelo, mas a parte da visão também fica ali bem na massa cefálica. Então, você pode, dependendo da queda, da pancada que você leva, e o choque que o cérebro vai ter ali na sua caixa craniana, você pode perder, por exemplo, a visão parcialmente ou temporariamente. Então, nós temos que criar cuidado com isso aí. Nós temos o tronco encefálico, que ele tem 3 divisões: o mesafálico, a ponte e o bulbo. Cada parte dele, por exemplo, o mesafalo, ele é a recepção da coordenação e contração muscular e a postura corporal. É responsável quem é esse? O mesafálico. Já a ponte é a manutenção e a postura do corpo corporal, equilíbrio do corpo, tônus muscular e auxilia no controle da respiração, tá? Então, ele vai auxiliar no controle da respiração. Então, o nosso cérebro é como se fosse um circuito, né? Um circuito de uma televisão, por exemplo. Cada parte dele é responsável por algumas coisas. E tem partes que são responsáveis pelas mesmas coisas, tá? Então, nós temos que criar um certo cuidado em relação a isso. E nós temos, por último, aí o bulbo, né? O bulbo, ele controla os batimentos cardíacos, tá? Movimentos respiratórios, aí novamente, tá? Controle da deglutição, o ato de engolir. Então, no caso, beber a água, o controle da minha água descer pela minha glote, faringe, laringe e descer pro meu estômago. Quem é responsável por isso? O bulbo, ele vai ser responsável, tá? Tem hora que a gente bebe e fala assim, nossa, entrou pelo buraco errado. Então, alguma coisa deu errado aí na mensagem do bulbo, tá? Ele é responsável. E aqui tem um resumão de tudo que eu falei sobre a responsabilidade de cada um, né? Então, cada um tem sua responsabilidade. Então, o mesafalo é responsável por enviar e receber impulsos nervosos. A ponte conecta a medula espinhal e o bulbo e o encefálico. O bulbo é a pontuação do encefálico, concentra na medula espinhal e na ponte, ao recebimento de informações sensitivas ou motoras. Então, além de auxiliar no controle das funções vitais, ou do organismo, como ritmo cardíaco ou pressão respiratória, ele tem essas outras responsabilidades também. Então, são partes do nosso tronco encefálico que são ligados, né, entre si, para poder controlar algumas funções do nosso corpo, ok? Deixa eu fechar aqui. E nós temos aí a nossa medula espinhal. Onde localiza a medula espinhal, como todo mundo sabe, dentro da coluna, né? Então, medula espinhal ou RAC, né?
ou cordão cilíndrico, né? É uma parte do encefálico que percorre toda a coluna vertebral, que é protegida por meninges de líquido, né? Cerebroespinhal. Aloja-se dentro dela umas perfurações pelas vértebras da medula espinhal em parte de 31 pares de nervos, né? Raquiais. Olha os nervos raquiais aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha, mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Olha isso aqui. Olha a minha medula, que sai da onde? Aqui do cérebro, tá? Então, nós temos isso aí. Ok? Vamos lá, então. Olha aqui, nós temos as meninges, medula espinhal e as vértebras. As meninges que vai fazer a proteção da medula espinhal, tá? Então, é isso. Olha aqui, se você... Vamos pegar aqui a nossa canetinha de novo. Olha aqui, ó. Tá demonstrando pra você como é que é aqui, ó. Coluna vertebral, canal vertebral, né? As vértebras. Olha aqui. E aqui nós temos as meninges, tá? Que vai fazer essa proteção. Medula espinhal tem a função de quê? Receber e transportar impulsos nervosos de diversas partes do nosso corpo e enviar para o encéfalo ou vice-versa, né? Ela vai receber ou enviar. Responsável pelo ato de reflexo, tá? Medular. Então, vai ter essa responsabilidade. E aqui nós temos o quê? O sistema nervoso. Aí nós temos medula espinhal, que é reflexo muscular, reflexos coordenados de alguns órgãos, como o sistema nervoso. A medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas, né, em situações de emergência, sem interferência do encéfalo. Então, ela manda lá a resposta rapidão, sem interferência de nenhum outro tipo de órgão. Então, como eu falei para vocês, a medula espinhal ela tem um processo de dar respostas rápidas, né? Vamos lá, então. Nós temos aí, liga o encéfalo aos nervos, né? Relacionados com atos de reflexos e respostas rápidas, sem participação do encéfalo. Ou seja, ela pode dar respostas rápidas sem que a sua massa cefálica, ela fale para que isso aconteça. Então, a medula espinhal, ela tem esse processo, ok? Hacker, né? Vamos lá. Toda mulher, quando ela faz cesariana, ela leva uma injeção bem na hacker, né? Hacker é uma anestesia injetada, né, entre os espaços existentes das meninges e medula espinhal, diretamente no líquido, né, que envolve essa medula. Para que serve isso? Para paralisar a parte inferior e a pessoa não sentir dor. A maioria das vezes isso é conhecida raquianestesia na hora de um parto cesáreo, tá? Aí isso acontece. Aí vocês vão ver aí, né, o líquido, né, da medula espinhal, bonitinho aí. E nós temos aí as três partes, então três dedicadas membranas que retêm proteção do sistema nervoso central, dura mater, aracnoide e plamaster. Ela vai fazer a proteção do nosso sistema nervoso central, ok? E, como eu disse, lá no início da primeira aula, nós temos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, aqui nós iremos falar o SNP, né? Que são o sistema nervoso periférico, que é constituído por nervos, glânglios, né? Nervosos, terminações nervosas, que são receptores de dor, de tato, de frio, pressão, calor, e assim vai. E nós temos aqui, são fios, né? Sistema nervoso são fios formados por vários axons, neurônios e envolvidos em tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central, desde a parte de regiões corporais, né? Então, isso aí é um processo. Vamos lá? Vamos abrir bem aqui.
Nervos sensitivos são aqueles que transportam informações nas regiões do corpo em direção ao sistema nervoso central. Os nervos motores são aqueles que transportam impulsos nervosos, né, do sistema nervoso central para os demais órgãos e tecidos. E os nervos mistos são aqueles que transportam tanto impulsos quanto tanto impulso, né, das regiões nervosas, quanto informações. E aqui nós temos os nervos cervicais, né, que é essa parte do pescoço, nervos torácicos, que é a parte do tórax, nervos lombar e nervos sacrais, que é lá no finalzinho da coluna, né? Então, tem todos esses nervos aí, distribuídos pela coluna. Divisão. Sistema nervoso periférico, nervos e glândulos. Funções gerais. Condução de informações entre órgãos receptores e estímulos, né? Nós temos essas funções aí. Sistema nervoso periférico, nervos, glândulos nervosos. Glândulos. Olha aí a formação dos glândulos nervosos, que vai levar informações. Ele tem uma bainha e tem uns axons que levam as informações para todo o meu organismo. Então, ele é constituído por nervos, glândulos e terminações nervosas. Essa imagem eu já passei para vocês. Essa daqui também. Não sei porquê, mas eu repeti, tá? Classificação. Quanto ao tipo de neurônios, nós temos o quê? Sistema nervoso diferente, que contém neurônios sensitivos, motores, que contém neurônios motores, e mistos, né, que tem outros tipos de neurônios. Quanto à anatomia craniana ligados ao encéfalo, são 12 pares, raquiais ou espinhais ligados à medula, são 34 pares. Nervo ciático, né? Já todo mundo ouviu falar, eu tô com uma dor no meu nervo ciático, né? É muito utilizado esse bordão em novelas, né? Então, a maior ao longo do nervo do corpo humano, ele se inicia na região do quadril, percorre a coxa até o inferior, onde divide-se em 2 grandes ramos. Nervo ciático, formado por neurônios sensitivos, motores, portanto, classificado por nervos mistos. Então, os nervos motores ou mistos transportam impulsos nervosos do sistema central muscular e glandiais. Dessa forma, os nervos transportam impulsos como estímulos musculares esqueléticos, né? Controla os músculos lisos presentes em diversos órgãos do nosso corpo, controla o funcionamento das glândulas, e assim eles vão se misturando. E os glândulos nervosos aglomerados no corpos celulares ou neurônios encontram-se fora do sistema nervoso central. Então, esses glândulos que ele leva algumas informações, ele fica fora do sistema nervoso central, se encontrando aqui no periféricos. E as terminações nervosas captam estímulo do meio interno, né? Do meio interno ou do meio externo, levantando o sistema nervoso central. Pode ser também, gente, que, por exemplo, o ato de você estar com frio, arrepiar, então, eles estão captando o que está acontecendo externamente. Então, os glândulos e essas terminações nervosas vai fazer com que esses receptores da pele enviem essas mensagens, tá bom? Através dos axons. Vamos aqui, então. Olha só. Sistema nervoso voluntário. Ações conscientes, como andar, falar, movimento, braço, etc. Sistema nervoso autônomo, vísceras. Ações inconscientes, controle da digestão, batimentos cardíacos, né? Movimentos das vísceras e etc, tá? E nós temos aqui, né, a formação de nervos motores que conduzem impulso do sistema nervoso central, né, musculares, estriados e esqueléticos, ou determinadas ações de controle como andar, falar, abraçar, correr e etc. Então, o corpo celular, né, ele vai enviar esse tipo de mensagem, e os axons, né, controlam os músculos esqueléticos, vai executar essas mensagens. Então, eles vão fazer o executamento disso aí.
Vamos lá. E aqui, nós vamos ver aqui mais um pouco sobre eles. Sistema nervoso autônomo, constituído por nervos motores, conduzem os impulsos nervosos, né, musculares, lisos e regiões. Falei lá atrás. Então, tem pré-glandiosos, que é o corpo celular dentro do sistema nervoso central, e tem pós-glândulos, que é o corpo celular dentro dos glândulos. Então, que vai levar essas informações. No caso que eu falei lá ali atrás para vocês agorinha, por exemplo, atos voluntários e involuntários, processo digestório é algo involuntário, né? Cardíaco, batimento cardíaco é involuntário. E assim vai, meninos. E aqui nós temos a anatomia, né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas partes, simpático e parasimpático. Simpático prepara o organismo para estresse, né? Instinto de fuga ou de luta. E o sistema nervoso parasimpático estimula as atividades relaxantes e de repouso. Então, assim, dentro do nosso sistema nervoso periférico, ele divide em várias outras funções, tá? E aqui nós temos aqui parasimpático e simpático, né? Então, aqui nós temos, você pode observar aqui o que cada um faz no nosso organismo. Parasimpático, parte simpática, parte parasimpática e assim vai, tá? Então, inibe, por exemplo, parasimpático inibe movimentos peristálticos, parte simpática, né? Parasimpático estimula os movimentos peristálticos. E assim, vocês vão vendo a organização aí do sistema nervoso. Parasimpático e simpático. Controle da pupila, dilatação dessa pupila, estimulação de salivação, inibe a salivação e assim vai, tá? Problemas do nosso NC, né? Poliomielite, que é a paralisia infantil, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, lesões da medula espinhal e assim vai. São alguns problemas que são desenvolvidos no nosso sistema nervoso, tá? E aí acaba a nossa aula, meninos, sobre o sistema nervoso central e periférico. Eu espero que vocês tenham entendido sobre os dois sistemas nervosos, observando que na aula é a hora de vocês tirarem dúvida. E até a próxima, 8º ano. Tchau!